Agora 8h48, em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Neste programa de hoje, temos o prazer de conversar, de receber aqui por videoconferência, o professor, reitor do IFE Campos, Jefferson Manhães, com várias postagens aqui, pessoal interagindo aqui com a gente em nossa página do Facebook, nosso streaming. Muito obrigado a todos. O próprio Jefferson já falava com a gente que internamente, assim que acaba o programa, ele passa lá para dar uma olhada nos comentários, né? Então fique sabendo que o Jefferson vai tomar conhecimento, evidentemente. E reitor, eu colocava aqui no bloco anterior, né, conversando com o senhor sobre essa questão da guerra, em que o senhor, né, citou, em que estamos. Existe uma outra guerra também, um outro inimigo nessa guerra. Além do vírus, nós temos agora muito mais, né, incrementada aí pela pandemia. Desde 2014 nós começamos a retornar aí para esse mapa da fome. Em 2019 o Brasil já entrava no mapa da fome, reingressava no mapa da fome de novo, né? E agora em 2020, 2021, com a pandemia a coisa piorou. O IFE planeja algum tipo de ação, tem algum tipo de apoio a ser dado, pode ser feito alguma coisa no sentido de que as pessoas possam colaborar umas com as outras, se bem que hoje a coisa está muito difícil. Muita gente que colaborou na chamada primeira onda, hoje pode estar precisando de ajuda. A coisa ficou tão complicada desse jeito. Como é que o senhor pode agir agora nesse momento? Cláudio, eu quero de novo trazer a metáfora do país sendo bombardeado, sendo atacado. Então, a guerra, quando você está sendo atacado, você tem os soldados que vão tentar fazer e aí combater, mas não é o cidadão comum que vai para a linha de frente. Quem vai para a linha de frente, nesse caso nosso, são os médicos, né, os enfermeiros, os profissionais de saúde, são as pessoas que trabalham naquilo que é mínimo para a sobrevivência humana, porque a falsa dicotomia, a vida ou a economia, não existe essa dicotomia. Nós estamos perdendo tudo, nós estamos perdendo pela falta de planejamento, pela falta de antecipação, pela falta de senso de urgência. As pautas estão sendo invertidas. Porque esse ano poderia estar diferente se no ano passado, como vários países, nós antecipássemos a vacinação, a compra de vacinas. É responsabilidade, sim, não ter comprado a vacina no tempo adequado. Você pode até dizer que eu não tinha dinheiro, mas infelizmente, a orientação não era para a vacina. E às vezes é a falsa dicotomia. É fato, chegar hoje e falar assim, se você ficar em casa, você perde, você morre de fome daqui a um mês. É por isso que existem as políticas compensatórias. Isso já foi feito para banco, isso já foi feito. Quem não lembra, aqui nós somos setor sucroalcooleiro, quantas vezes ele já foi socorrido pelo governo, pelo IAA, por tantas coisas. Por que os empresários podem ser socorridos no momento de quebradeira e os pequenos empresários, o cidadão comum, ele não pode ser socorrido? Então, quando a vida e a economia se entrelaçam, porque um sem outro não tem sentido, né? Então, o que adianta, em tese, uma economia próspera? Ela é próspera para quem? Se as pessoas não estão vivas, né? Mas também, se as pessoas não tiverem, a economia não funcionar, como é que as pessoas vão se manter? Então, neste íntere, entra a ajuda governamental. É para isso que existe política. Estado. O Estado não é para dizer, cada um faz o que quer. Então, se você acha que é certo desobedecer o guarda de trânsito, eu ouvi de um líder deste país
que quer dar arma para as pessoas para que ela possa ter liberdade. A liberdade, inclusive, de contestar. Se alguém mandar ela ficar em casa, ela quiser sair. Aí imagine você, um servidor público da vigilância sanitária ou da guarda civil e vai lá e chega numa festa e não pode haver essa festa. E o cara, por estar armado, é minha liberdade e sai dando tiro. O que é isso? Como é que eu incentivo isso? A violência é exclusiva do Estado. Armar o exército, armar as polícias, prepará-los para usar a inteligência em vez da brutalidade e não para as pessoas normais. Então, eu quero dizer que essa falsa dicotomia que continua sendo posta, e eu quero dizer, os empresários não têm mais reservas. Os cidadãos não têm há muito tempo reserva. É para isso que entra o governo. Mas o governo entra numa questão de curto prazo, que é o atendimento do auxílio para a empresa, para pagar o funcionário, do auxílio ao cidadão, e ao mesmo tempo compra a vacina a médio e longo prazo. O problema é que nós não fizemos dever de casa. Então, eu me exonero. Problema aí dos governadores, problema aí dos prefeitos, eles que se virem. Se está morrendo gente, é eles que estão fazendo lockdown. Então, assim, é covarde. Eu falei isso porque às vezes aconteceu comigo aqui. Às vezes você chega numa situação e a pessoa, o Supremo Tribunal deu uma decisão, às vezes um colega quer, não. Mas isso, se o reitor quiser, ele pode. E eu falava para os colegas, isso é covardia. Porque eu sou um cidadão comum. Eu tenho um CPF também. Eu, por ser reitor, eu não estou acima da lei. Eu respondo pelos meus atos. Então não transfira para mim a responsabilidade que é de todos nós. E eu aqui não quero dizer que só tem um culpado nessa história, mas que tem gente que não fez o dever de casa, não fez. Então nós estamos vivendo hoje uma consequência de uma desgovernança nacional. Isso não é dito por mim, não. Isso é dito já no mundo inteiro. Já foi motivo de piada. Hoje não é mais piada. Hoje o Brasil é preocupação mundial. Só lembrar, 1/3 das mortes diárias de Covid acontece no Brasil. Salvo engano, o Brasil tem 4% ou 2% da população mundial, mas tem 1/3 ou 33% praticamente das mortes de Covid. Algo está dando errado. Algo está dando errado neste país. E aí, não é agora. Bom, agora como não tem emprego, não tem nada, voltem todo mundo. Então, isso eu estou fazendo o quê? Eu estou incentivando as pessoas. Assim, é roleta russa. Vai, meu amigo. Vai, porque não tem jeito. Você não pode ficar em casa. Você não pode, você tem que trabalhar. Você não tem auxílio. É para isso que existem políticas públicas, né? Mas nós estamos hoje, parece que, eu juro para vocês, eu não gostaria, neste momento, talvez, de estar exercendo o cargo como prefeito ou como governador. Não gostaria. Porque o que está sendo colocado de maneira covarde, em muitos dos casos, nós estamos brincando de governar este país. Não é atitude de gente responsável, madura, de gente que antecipa o problema. Então, não fizemos o dever de casa, como não foi feito, eu também lavo as minhas mãos. É até bom, esse momento foi muito feito isso, né? É como a questão do Pilatos, né? Eu não tenho, eu lavo as minhas mãos. Que se virem, que vocês que vão, cada um tem que ter a liberdade de ir e vir. Cada um é consciente, como se todo mundo nesse país teve o mesmo acesso à escola, teve os mesmos direitos ao longo da vida. Esta cidade aqui foi uma das cidades que mais sofreu com pessoas escravizadas na história, colocados a ermo. E depois diga assim, tem que ser um país meritório, como se todo mundo tivesse a mesma estrutura, teve o mesmo acesso à informação, à educação. Então, me parece que eu sou a Suécia, que eu sou a Bélgica, né, onde eu tenho as pessoas informadas. Cada um é dono do seu destino, como se as pessoas tiveram a oportunidade de desenvolver. Nós vivemos muito tempo, e ainda vivemos, né, na política, uma relação promíscua nas relações políticas, né, uma construção de um grupo de pessoas que dependem, passaram a depender culturalmente, né, de relações promíscuas com o poder público. Então, olha, eu quero dizer que é muito triste deixar as pessoas à própria sorte. Como se todas as pessoas
tivesse o mesmo grau de instrução. Nós temos hoje no Brasil 50% da população adulta brasileira não tem um ensino fundamental completo. 25% no mínimo da população brasileira é analfabeto funcional. Ele lê, mas não compreende. E eu quero que as pessoas, elas esse número não é meu, foi Boaventura de Souza Santos que falou. 120 milhões de brasileiros, mas vou botar 100 para não errar muito, tem a informação prioritária na sua vida pelo WhatsApp. Que país é esse? Que país é esse? O WhatsApp de vocês aqui tem a mesma qualidade do que uma fake news de um imbecil. O Humberto Eco que fala, na internet, o prêmio Nobel tem o mesmo poder de fala que um imbecil. Só que antes, os imbecis ficavam nos bares, tomavam uma cerveja, alguma coisa, e falavam imbecilidade entre eles. Agora a imbecilidade deles, ela vai para o WhatsApp, ela vai para o Facebook, ela vai... E muitas pessoas, muitas senhoras, muitos senhores, eles começam a ver aquele confronto, e aí diz, não, esse negócio do vírus é que tem muita política. Ah, isso tem muita política. E aí, elas não querem mais ouvir sobre isso, e elas ficam alheias. Quantas pessoas hoje não veem mais o jornal? Quantas pessoas, quando vem na televisão, qualquer coisa, não olham mais, não buscam informação? A gente está cansado, está sendo bombardeado por verdades e mentiras. E o poder crítico de fazê-lo, nós não demos para as pessoas da mesma maneira. Quantas pessoas hoje têm acesso à universidade neste país? Eu digo para vocês, 20% dos brasileiros talvez tenham ensino superior. 20%. E eu estou colocando a conta para cima. Vocês acham que isso é adequado? Então, e eu quero falar que as pessoas, então, têm a mesma capacidade. Quantas pessoas, infelizmente, líderes religiosos, sem compromisso com a vida, e induzem as pessoas por interesses financeiros, por interesse, porque é um grande negócio, e aí ficam iludindo, e as pessoas acreditam. América Latina, nós latinos somos amorosos, somos sentimentais, somos personalistas, somos crentes, acreditamos. Eu já fui seminarista, eu já fui para o interior de São Paulo, e quando eu chegava lá, o que o seminarista falava era lei. Olha a responsabilidade, porque acredita no padre, no pastor, na freira, no nome de... Quantas pessoas estão usando do seu espaço enquanto pastores, enquanto padres ou freiras para fazer fake news? Quantos também estão fazendo o contrário? Estão lutando, então tem uma luta, seja dentro da igreja, fora da igreja, mas quantas pessoas, o que o padre falou, ele vai fazer. O que o pastor falou, ele vai fazer. E aí não tem a consciência crítica. O século XXI, só para encerrar aqui, das 10 habilidades que o Fórum Econômico Mundial definiu agora para 2020 também, as 10 habilidades que as pessoas têm que ter. A primeira chama-se consciência crítica, visão sistêmica. Se as pessoas não têm criticidade, elas não conseguem saber o que é verdade, o que é razoável. Às vezes você recebe uma mensagem, você acredita e repassa. Você não tem nem a capacidade de... Será que isso é assim mesmo? Então isso aqui me parece estranho. Então é bom lembrar, por isso que a ciência é importante. Aquilo que muitas vezes parece ser, não é. Não tem um ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. A capacidade reflexiva é justamente a capacidade de você duvidar. Esse é o pensamento crítico, científico. O cientista é aquele que duvida a priori. E a partir da dúvida ele faz novas perguntas. Perguntas que talvez as pessoas não estão fazendo. É isso que eu preciso as pessoas perguntarem. Será? Eu tenho 27 governadores que falam uma coisa. Eu tenho 5.000 prefeitos que falam a mesma coisa. Eu tenho todos os líderes mundiais que falam a mesma coisa. Mas tem um aqui que fala diferente. Eu acredito nele. Eu tenho uma adesão pessoal. A crítica. Eu acredito, às vezes, tem um cientista na Europa que ele tem um estudo, um cientista, enquanto a comunidade científica mundial fala uma coisa, as instituições científicas falam outra. Um cientista. Eu peguei o estudo de um cientista e a ciência não é opinião. Ciência não é convicção. Ciência é argumento testado, discutido, elaborado em comunidade científica. Não é, então eu dei uma entrevista do médico, é um cientista. Não!
ele vai falar em nome da ciência se ele falar de acordo com o autor tal, no artigo tal, que foi aprovado no congresso tal, feito não sei o que saiu no paper tal. Por que um artigo da Nature, que é uma revista internacional, ela tem um peso? Hoje, um fake news de WhatsApp tem o mesmo peso da Nature. Só que a Nature, para você publicar nela, quem é cientista sabe a dificuldade, quantos critérios testados, verificados, você tem que dar referência. Não é ciência, opinião, o que eu acho. O que eu acho é conversa de bar, é conversa de uma festinha de criança. Aí você pode achar o que você quiser. Agora, você tem que ter embasamento, argumentos testados, comprovados, onde tem a crítica, onde todo mundo duvida. E mesmo diante de todas essas dúvidas, esse argumento continua válido. Isto é ciência. Não, uma pessoa que está num lugar tal. Aí tem um cara que tem doutorado, tem um endocrinologista aí, que tem um doutorado, e ele disse que ele encontrou, ele defendia lá a cloroquina, tratamento precoce, e agora ele encontrou não sei o que lá. Então, basta ter um doutorado, que ele é cientista, ele fala em nome da ciência? Não, porque também pessoas como essa falam imbecilidades, têm limites cognitivos muitas vezes. Né? Então, eu quero dizer, em nome da ciência, fala quando você tem argumentos testados, comprovados, lastreado pela dúvida de comunidade científica. A ciência é coletiva, não é individual. Jefferson, a gente está com o tempo estourado. Nós temos 5 minutos para uma pergunta complexa, né? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Raul, né, a pergunta que você citou no bloco anterior. Raul coloca: entendo que as universidades públicas representam o último ponto de defesa do ensino público gratuito e de qualidade. Você concorda com essa opinião? E eu queria aproveitar esse gancho do Raul para colocar a situação de Campos. Campos atravessa uma crise financeira já há alguns anos, sobretudo com a queda de royalties de petróleo. Qual o papel desse polo universitário, do qual o IFE, embora o Instituto Federal também está incluso, qual o papel desse polo universitário para ajudar Campos a sair dessa situação crítica? Mais uma vez, agradecer ao professor Raul pela pergunta, um companheiro, a quem eu admiro bastante, e tenho o prazer de estar convivendo neste tempo com ele. Tive o prazer com o Passoni, agora com ele, e tantos colegas da UENF, essa universidade que tanto nos orgulha. Esse movimento de extrema-direita internacional, não é brasileiro, internacional, é o negacionismo em tese. Eles duvidam, eles questionam tudo. Então, detonaram o jornalismo, detonaram a política, detonaram a justiça, estão tentando detonar a ciência. Como às vezes é um pouco mais difícil, eu vou detonar quem faz ciência, que são, no caso do Brasil, majoritariamente as universidades. Então nós somos atacados como gestores que estão implementando o marxismo cultural, não sei de onde que eles estão construindo isso, formadores de esquerdista, laboratório de produção de maconha. Eu quero dizer aqui que eu estudei na UFRJ, eu estudei na UERJ, eu estudei no IFE, eu sou gestor, eu sou servidor público há 27 anos, eu nunca vi isso do que eles estão falando. Agora, o que eu vejo, eu falei para os alunos aqui no IFE, faz o seguinte, quando estiverem atacando a nossa instituição, faz o seguinte, um dia no Instituto Federal, tira uma foto da sua sala de aula, tira uma foto de você no pátio, tira uma foto de você fazendo uma viagem técnica, tira uma foto de você no laboratório, tira uma foto de você numa atividade cultural, numa atividade esportiva. Vamos encher a internet de coisas que um dia na minha escola. É natural que a juventude hoje, que a sociedade não é a juventude da Universidade Federal ou não. É natural. Tem festas que acontecem, pode até às vezes acontecer, porque tem universidades grandes que têm estruturas de alojamento. É difícil você fazer uma gestão. Pode acontecer, mas dizer que as nossas instituições são, de maneira formal, ambientes, eu estou falando aqui das que eu estudei, que eu experimentei, vai na USP, vai na Unicamp, não fica pegando um exemplo de uma festinha que viu numa sala de uma universidade, por exemplo, o UFRJ, que é uma cidade universitária, aí foi lá, pegou aquilo e acha que é tudo. Vai no laboratório de química, vai no complexo de empresas de pesquisa que tem na UFRJ, vai conhecer. Então, eu quero dizer que nós, hoje, somos, porque a ciência está sendo atacada. Eu aprendi também, Arnaldo e Cláudio, que quando você não consegue, como é que você ganha uma disputa de argumento?
Uma é quando você tem um argumento melhor. Quando você não tem um argumento melhor, você desqualifica quem está fazendo a pergunta. Então, está difícil desqualificar a ciência. Então eu vou desqualificar aquele que faz ciência, que é a universidade. Então eu quero dizer aqui, nós estamos no combate. Nós estamos no combate. Estão tentando desqualificar as universidades federais, os institutos federais, as instituições públicas, estaduais, municipais, e nós estamos na frente de combate. Sei que ao meu lado, né, eu estou ao lado de muitos outros líderes, de muitas comunidades, que nós fazemos educação que dá orgulho. Eu pergunto, Arnaldo, eu pergunto, Cláudio, eu faço antecipação de colação de grau, e porque o aluno não pode, ele tem que antecipar porque ele conseguiu uma oportunidade de emprego, ou às vezes um mestrado, alguma coisa. Nós fazemos antecipação. E eu sempre faço uma pergunta para eles ao final, até brinco, dizendo, olha, eu vou fazer essa pergunta, se vocês errarem, vocês vão voltar para continuar a escola mais 6 meses. Eu pergunto para ele, valeu a pena estudar nessa escola? Eu nunca ouvi o contrário. Eu já fiz mais de 1.000 estudantes diretamente, mais de 1.000 estudantes, diretamente, nesses 5 anos como reitor e nos meus 6 anos como diretor-geral. A resposta é, essa escola transformou minha vida, essa escola foi a oportunidade que eu tive, essa escola que me permite eu poder sonhar mais alto, é isso que eu ouço. Então, não vamos acreditar nessas pessoas que intencionalmente querem desqualificar o serviço público, já está desqualificando o jornalismo, vocês sofrem isso, né? Desqualificando todo o sistema político. Né? Isso não significa que não tem erros, que não tem... Não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que enfrentar isso no debate, com órgãos de fiscalização, com instrumentos de fiscalização independentes, Ministério Público independente, Polícia Federal independente, polícias militares e polícias civis com direito e instrumentada para fazer o seu trabalho adequado. É com CGU independente, com TCU independente. É assim que a gente combate. Que a corrupção, ela não é algo que, olha, a partir de agora meu governo não tem corrupção. Acabou a corrupção. É um passe de mágica. Se você não tem apuração, você não vê a corrupção. Não é que não haja corrupção. Então, eu quero dizer que nós retrocedemos no combate à corrupção nesse país, retrocedemos no combate à corrupção e retrocedemos no respeito às instituições desse país, sendo inflamadas por líderes que, infelizmente, intencionalmente ou não, estão ajudando a tentar acabar com a crença. E quando nós acabamos com a crença nos coletivos, a democracia não é o direito de votar. A democracia saudável é que você tem o direito de votar, tem o direito de opinar, tem o direito de se expressar, mas você tem instituições autônomas, fortes, para garantir os espaços de todos e não de subgrupos. 9h11, tem até pedido aqui para alongar mais o programa aqui, mas nosso espaço, infelizmente, nosso tempo já estourou, e claro que é sempre muito bom poder conversar com o Jefferson Manhães. Arnaldo, fechamos então. Jefferson, quero agradecer aqui, em nome dos internautas, em nome de toda a nossa equipe aqui, a sua disponibilidade, a sua presença, o seu carinho aí sempre conosco, e desejar boa sorte nessa luta aí. Um grande abraço, foi com certeza um prazer enorme recebê-lo aqui, mesmo que por videoconferência, mas na certeza de que estamos fazendo a nossa parte nesse combate aí à pandemia. Um grande abraço, bom dia. É o tempo que estaremos juntos, tenho certeza absoluta. Se Deus permitir, e Ele há de permitir. Bom dia. Arnaldo. Bom dia. Bom, obrigado, Jefferson, valeu, Nogueira, obrigado a todos que nos acompanharam até agora, e até amanhã, a partir das 7, se Deus quiser, durante o dia a gente anuncia aí o entrevistado no folha1.com.br. Tá certo, então. Conversamos ao vivo no programa de hoje com o reitor do IFE, Jefferson Manhães de Azevedo. O programa agora, para quem pegou a metade ou só acompanhou um pedaço, vai ser editado para o podcast. Logo mais você já pode conferir aí em todas as plataformas e ouvir também o programa em podcast. E também hoje, às 17 horas, tem reprise na Plena TV. O Folha no Ar volta amanhã às 7, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.